Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje, do Livro dos Espíritos, do livro 3º, capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade, especificamente sobre o conhecimento do futuro. Kardec pergunta assim: pode o futuro ser revelado ao homem? Quer dizer, a gente pode saber, né, o que vai acontecer com a gente? E os espíritos responderam assim: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, a princípio, todos nós não sabemos, né, do futuro. Mas, em casos excepcionais, isso pode ser revelado, né? Questão 869. Kardec pergunta assim: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Né? Por quê? Né? Qual é a finalidade que a gente não pode saber sobre o futuro? E os espíritos responderam assim: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então, procuraria obstar a que acontecesse. Então, se a gente, né, se todos nós soubéssemos o que iria acontecer, né, a gente ficaria assim, folgados. Já que vai acontecer isso mesmo, por que eu vou fazer esforço, né, para que realmente aconteça ou não aconteça, né? Ou essa ideia de ser inútil, né, para se ocupar com aquele fato. E os espíritos continuam: não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então, pelo fato da gente não saber o que vai acontecer, a gente faz o esforço, né, para que seja assim ou assado, né, dependendo do que a gente quer, né, para a nossa vida. Na questão 870, Kardec pergunta assim: mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Então, ele queria saber, né, se a maioria das vezes não é interessante a gente saber o futuro. Então, por que de vez em quando acontece, né, de ser revelado esse futuro? E os espíritos responderam assim: permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se lhe não fosse feita a revelação. Quer dizer, então só é revelado o futuro quando isso vai ajudar a pessoa, né? Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança,
com que não conta. Pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Então, o fato, né, de você saber o que vai acontecer no futuro, né, pode despertar vários sentimentos, né, dependendo da pessoa, né. Aqui ele deu o exemplo de alguma herança que você nem estava esperando e que você ficou, né, você fica sabendo que vai receber. Aí aquele fato, dependendo do que a gente tem no coração, né, pode ser uma prova, porque se eu sou muito dinheirista, eu posso desejar que fulana, né, sei lá, tia, alguém, né, que iria dar a herança para mim, morra logo, né? Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Então, se eu tenho bons sentimentos, né, eu não vou desejar a morte daquele ente que vai me dar a herança, né? Esse é uma prova. E outra, poderia acontecer também que aquele fato não se cumpra, né? Porque o futuro nosso, na realidade, a gente está construindo todos os dias. Então, pode ser que era para acontecer tal coisa, mas conforme o que eu faço hoje, pode mudar o rumo, né? E aí, também isso seria uma prova. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Então, você saber do futuro e o que você sentiu, né, com relação àquele futuro, você tem mérito ou demérito, dependendo do que você sentiu, né? Isso não pelo fato da gente saber, não isenta a gente, né, do nosso compromisso. Aí, na questão 871, Kardec pergunta assim: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Né? A gente sabe que Deus sabe tudo. Então, Ele sabe, né, que se eu for passar por alguma prova, se eu vou conseguir vencer aquela prova ou não. Mas aí Kardec pergunta assim: se Deus sabe, por que a pessoa tem que passar por aquela prova? É essa a pergunta. E os espíritos responderam assim: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal,
A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Quer dizer, então, Deus sabe, né, das nossas possibilidades ou impossibilidades. Mas essa prova a gente passa, não é para Deus chegar e falar assim, ai, tá vendo? Como a gente faz, né? Tá vendo? Eu sabia que você não ia passar por essa prova. Não é isso. Que para Deus, ele não precisa disso, né? Na realidade, a gente tem que passar pela prova porque você tem a possibilidade de acertar ou não, né? Vai depender só de você. Então, aquela tentação que você vai passar, pode ser que seja muito difícil para você. Mas se você resistir, ter forças e conseguir ultrapassar aquela prova, o mérito, né, vai ser teu. E também, se acontecer o contrário, o demérito vai ser meu também, né? E Deus não pode punir por uma prova que eu não passei, só porque Ele sabe que eu vou reprovar. É como na escola, né? Um professor conhece seus alunos. Ele aplica uma prova, muitas vezes ele sabe que fulano vai bem, ciclano vai mal. Mas antes do aluno fazer a prova, ele não pode chegar e dar um 0 para um aluno, né? O aluno tem que passar pela prova, tem que resolver a prova, né? Só assim, depois de feito, é que o professor pode dar alguma nota para esse aluno. Então, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade, Deus sabe que a gente está lá no limite, né? Que pode reprovar, mas se a gente se esforçar, pode também passar por aquela dificuldade, aquela tentação e ser aprovado, né? Aí o mérito ou demérito vai ser todo nosso. Nós trouxemos para a nossa reflexão, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, explicada pelo Espírito Emmanuel, a lição que se chama Ninguém Vive para Si. Paulo escreveu na carta a Romanos, capítulo 14, versículo 7, o seguinte: porque nenhum de nós vive para si. Nesse capítulo 14, Paulo então escreve a Romanos, falando a respeito, o respeito que nós devemos ter aos nossos irmãos, né? Que devemos acolher os mais fracos, na fé, com bondade, né? E que cada um deve proceder de acordo com as suas convicções, né? Porque nenhum de nós vivemos para nós mesmos, como nenhum de nós morremos para nós mesmos, né? A gente consegue, segundo Paulo nessa carta, a gente consegue mudar a nós, mas não ao outro, né? Por isso que a gente deve aceitar o outro como ele é, né? E aí Emmanuel vai explicar só esse versículo, porque nenhum de nós vive para si. Ele diz assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome,
mas para socorrer as necessidades de muitos, né? Um pé de manga, por exemplo, ela dá muita manga, né? Ela não vai produzir só para uma pessoa, ela vai produzir para várias pessoas, vai alimentar várias pessoas, né? A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado, né? A luz que a gente clareia, né? Aqui está falando fisicamente, mas na realidade a gente tem que entender mais, né, espiritualmente, né? Quer dizer, uma luz que você leva a outras pessoas, ou para nós mesmos, ela vai clarear não só a nós, mas aqueles que estão caminhando junto com a gente, né? Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias, né? A água, quando está lá correndo, né? Ela vai modificando aquele curso, né? Vai carreando as pedrinhas, as areias do caminho, né? Aí ele está comparando com as nossas decisões. Então, tudo que eu decido, eu estou inspirando, né, o bem ou o mal daqueles que estão caminhando junto comigo, né? Milhares de olhos observam teus passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem teus estímulos para o bem ou para o mal. Então, por isso que que a gente não vive só para nós, né? Então, tudo que a gente fala, faz, né? Tem outras pessoas olhando e se inspirando para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Então, todo lugar, né, que a gente vive, é na família, é no trabalho, é na comunidade, né, para os nossos vizinhos, todos eles estão nos rodeando e estão nos observando, né? Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Então, até aquele, né, usurário que pensa que a vida é só dele, que está lá guardando dinheiro, né, para ele, até esse, na realidade, quando ele morrer, alguém vai usufruir daquele bem que ele está deixando, né? Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras. Então, tudo aquilo que a gente faz, né? Porque o que a gente sente, pensa, realiza, né? Nós estamos plantando, né?
plantando nos corações das pessoas que convivem conosco. E o que nós estamos plantando, será? Será que é o bem? Será que é o mal? Né? E tudo isso nós vamos também colher, né? Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, é a recomendação de Emmanuel, né? Para a gente ver, né? Vigiar, né? O íntimo da gente. O que a gente tem dentro de nós? Né? Vamos vigiar, e se a gente ainda tem o mal dentro de nós, vamos trocar, né? Com o bem, né? Porque tudo isso vai contaminando todos aqueles que caminham conosco. E nós trouxemos, então, para reforçar mais um pouco, né, a nossa compreensão, a história do livro Contos e Apólogos, psicografia de Chico Xavier, e o espírito que conta é o irmão X. Chama-se O Faroleiro Desprevenido. O soldado Teofrasto, homem de excelente coração, fora nomeado faroleiro por Alcebiades, na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações em zona perigosa do mar. Então, o soldado Teofrasto, né, recebeu essa missão, né, de clarear, né, o farol, né? Por ali, rochedos pontiagudos esperavam sem piedade as galeras invigilantes. Ainda mesmo fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava sibilante sobre a terra, derribando casas e arvoredo, os pequenos e grandes barcos eram como que atraídos aos penhascos destruidores, qual ovelhas precipitadamente conduzidas ao matadouro. Então, quando não tinha esse farol, né, que ficava escuro em alto mar, né, ali tinha muitas pedras, né, e aí tinha muitas embarcações que acabavam se batendo, né, nesses penhascos, e perdia a vida, né, acontecia muitas desgraças. Quantos viajantes havia já perdido a vida e os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos não mais regressaram à beira do lar? Ninguém sabia, né? Então, era viajantes, era pescadores, né, que sem aquela luz daquele farol, né, acabavam perdendo a vida. Preservando, porém, a sorte de seus comandados, o grande general situou Teofrasto no farol que se erguia na costa, com a missão de iluminar o caminho equóreo dentro da noite. Para garantir-lhe o êxito, mandou-lhe emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor honrado com semelhante mandato permaneceria no ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. Então, o Teofrasto recebeu, né, o óleo, que era o combustível para poder iluminar esse farol, né? De início, Teofrasto desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Findo o crepúsculo, mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado guardava um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo a miúde. Realmente estimavam nele a cordialidade e a doçura,
Mas o que procuravam, no fundo, era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. Então, quando os vizinhos viram, né, que Teofrasto era bonzinho, né, começaram a fazer aquelas visitinhas, né, de cordialidade, né, mas todos de olho naquele combustível, né, naquele óleo que ele tinha lá, né. O soldado, a breve tempo, era cercado de envolventes apelos. Artifon, o lavrador, veio pedir-lhe meio barril do combustível para os serões de sua fazenda. Eunice, a costureira, rogou-lhe 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas, além das horas do dia. Embolo, o sapateiro, alegando que o pai agonizava, implorou-lhe a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o genitor não morresse às escuras. Crisóstomos, o fabricante de ungüentos, reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. Corsiro, o negociante, implorou certa cota mais elevada para sustento de algumas tochas. Então, todo mundo tinha necessidades, né? E cada um achava que aquela sua necessidade era urgente, que era importante. E foram todos pedir, né, a Teofrasto um pouco daquele óleo que ele tinha ali. Todos os afeiçoados das redondezas, interessados em satisfazer as exigências domésticas, relacionaram solicitações simpáticas e comoventes. Teofrasto, atingido na sensibilidade, distribuiu o combustível precioso pela ordem das rogativas. Então, Teofrasto tinha aquele coração bom, né? Não conseguia, não aguentava ver as pessoas chegar lá e pedir. Aí falava, né, do para que era aquele óleo tal. Eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso. Né, todo mundo tinha alguma coisa para fazer com aquele óleo e ele, né, foi dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Não podia sofrer o quadro angustioso, afirmava. As requisições, no seu parecer, eram justas e oportunas. Assim foi que, ao término de 2 semanas, se esgotou a reserva de 12 meses. O funcionário não pôde comunicar-se facilmente com os postos avançados de comando, e tão logo se apagou o farol solitário, por várias noites consecutivas, os penhascos espatifaram embarcações de todos os matizes. Então, não é como hoje, né, que você tem um celular, liga, no instantinho você fala com uma pessoa, né? Ele demorou a conseguir se comunicar com as autoridades, né, para mandar mais óleo. E aí, o farol ficou escuro, e o que aconteceu? Muitos acidentes, né? Prestigiosos contingentes de tropas perderam a vida. Confiados pescadores jamais tornaram ao ninho familiar. Comerciantes diversos, portadores de valiosas soluções e problemas inquietantes da luta humana, desceram aflitos ao abismo do mar. Alcebiades, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo, recomendando-lhe fosse aplicado às penas da lei. Então, o Alcebiades, que era o chefe dele, né, mandou tirar ele, lógico, né? O óleo que era para durar um ano inteiro, em 2 semanas ele acabou doando, né? Então, muitas vezes a gente pensa que está fazendo bem, porque, no caso aqui,
o Teofrasto estava achando que estava fazendo bem, né? Porque foi atendendo um ou outro, porque fulano precisava, ciclano precisava para isso, para aquilo, e foi atendendo. E esqueceu do seu objetivo principal, né? Que era iluminar o caminho ali para as embarcações que passavam por ali. Então, nós também temos essa oportunidade de decidir o que nós vamos fazer com a nossa vida, né? E dependendo do que nós vamos escolher para a nossa vida, né, nós vamos traçando o caminho que vamos percorrer. Então, que nós possamos, né, ter essa clareza, essa compreensão, né, esse olhar, né, do que é importante, do que não é importante, para que a gente possa decidir da melhor forma possível, né, para que a gente possa vencer, né, quando chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e ver que realmente, né, nós fizemos o melhor que a gente pôde fazer. Vamos fazer a nossa prece novamente para finalizar este estudo desta noite. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de fazermos a nossa reflexão desta noite. Que possamos, Senhor, na nossa caminhada, lembrarmos destas lições, compreendermos a nossa vida, sabermos tirar proveito das lições e decidirmos o melhor caminho a percorrer. Que as decisões nossas sejam acertadas, com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais. Pedimos também as suas bênçãos para todos nós, os nossos familiares, aqueles que estão passando por dificuldade, que todos, Senhor, possam ter compreensão da vida, que tenham fé num futuro melhor, e se passamos por alguma dificuldade, termos a certeza que tudo isso passa, e que chegaremos, se fizermos as nossas decisões acertadas, vitoriosos. Pedimos também que continue nos ajudando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.